Os adventistas estão debaixo da lei. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje eu vim aqui rapidinho responder algumas perguntas que chegam até mim lá no Instagram, no @Cicilio7. Se você quer seguir a gente por lá e mandar a sua pergunta, eu sempre coloco uma caixinha de perguntas ali nos stories e você pode entrar e fazer a sua pergunta. Hoje o assunto é só sobre lei, então vou tentar de maneira rápida, sucinto, explicar ou dar algumas respostas sobre perguntas que têm relação com a lei, né? Mas antes disso, quero convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar para o seu amigo que tem dúvida sobre a crença adventista com relação à lei, ok? Então, tá tudo certo? Curtiu? Já se inscreveu no canal? Tá tudo certo? Então vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: quais leis foram abolidas na cruz do Calvário? As pessoas acabam dizendo que ao Jesus morrer na cruz, ele cumpriu tudo, né? Tetelestai, está tudo cumprido, né? E não é bem assim, né? Jesus, ele cumpre a representação simbólica do que acontecia no santuário, no tabernáculo, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Hoje a gente não mata mais cordeiro porque Jesus é a vítima perfeita, né? Ele cumpriu a lei e por cumprir a lei, ele então ganha a vida eterna, mas a vida eterna que ele ganhou, ele dá para mim que sou pecador, que eu não consigo guardar a lei pela minha natureza pecaminosa de Adão, né? Então na cruz do Calvário Jesus cumpre algumas exigências das cerimônias do santuário, né? Então por isso que a gente não mata mais cordeiro, né? Antigamente, para você ter perdão de pecados, você precisava de uma vítima, você precisava de um intercessor entre você e Deus e precisava de um lugar santo, né? No caso um santuário para apresentar a tua oferta, né? Jesus é a vítima, Jesus é o intercessor e a gente não precisa mais de santuário porque nós temos acesso direto ao Pai em nome de Jesus, né? Então quais leis foram? As leis que tinham referência ao santuário, às práticas religiosas ali, né? A circuncisão, algumas das festas, nem todas as festas, né? O problema é que as pessoas vão dizer que a lei, o decálogo, esse foi abolido na cruz do Calvário, e não é bem assim, né? Se Jesus aboliu a lei, então não existe pecado. Se não existe pecado, eu não sou pecador. Se eu não sou pecador, eu não preciso de Cristo, né? Então perceba o absurdo que é dizer que na cruz Jesus aboliu a lei. Ele cumpriu a lei. Então se ele cumpriu a lei, nós não precisamos guardar, né? Isso é uma besteira, é diminuir o ministério de Jesus, é não entender o plano da redenção. Próxima perguntinha: o que é maldição da lei? As pessoas vão lá para os escritos de Paulo, principalmente no livro de Romanos, né? Paulo fala muito sobre, ele é contra a lei, porque a lei revela o seu pecado, revela o seu caráter, né? O quanto ele é pecador, é um espelho que mostra as manchas do pecado e da maldade que ele tem, né? Essa luta do homem interior com o novo homem, né? Que ama a lei de Deus, mas o velho homem ama a lei do pecado, né? Então, o que é a maldição da lei? A maldição da lei é a morte eterna, né? A maldição da lei não é que a lei é maldita em si, como alguns pensam, né? Não, Paulo diz que a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom, né? Então a maldição da lei é a morte eterna. Aquele que vive transgredindo a lei vai receber a maldição da lei. O que é a maldição da lei? O salário do pecado é a morte, ok? Então o salário do pecado é a morte é a maldição da lei, tá? A lei foi dada somente para os judeus, não existia lei antes do Sinai. Não é verdade, né? Se você vai em Êxodo, o livro onde é dada a lei foi dada para Moisés no capítulo 20, tá? Capítulo 20 de Êxodo. Mas quando você vai na Bíblia, no capítulo 16, Deus prova o povo e ele diz assim, ó: vamos ver se eles andam ainda na minha lei. Dê uma lida no capítulo 16 de Êxodo. Antes de Moisés ir no Sinai receber a lei, Deus já queria saber
Na verdade, ele sabia, né? Ele queria provar para Moisés, para os líderes, que o povo havia esquecido a sua lei. Então, por isso que ele escreve na lei, nas tábuas com o seu dedo, né, a lei do Senhor. Então a lei já existia, ela não existia, ela não foi dada só para os judeus, né? É um absurdo isso, né? Porque dá a entender que Deus salva os judeus de uma forma e salva os cristãos de outra forma. Esses dias eu recebi no comentário no Instagram, achei um absurdo, né? Que o Monte Sinai é para os judeus, mas o Monte do Calvário é para a igreja. É um absurdo, né? Ambos. A lei foi dada para revelar o nosso pecado. O como nós somos. É impossível a gente se salvar pela nossa justiça, né? Então a lei não salva ninguém. A lei aponta ao nosso pecado. A lei nos ajuda a ir até Cristo, né? Claro que isso é uma ação do Espírito Santo nos mostrando o nosso pecado, o como nós somos pecador e precisamos de um Salvador, né? Outra perguntinha: os adventistas guardam toda a lei? Então, quem pergunta isso é porque não consegue ver uma distinção. Eu sei que alguns não gostam de fazer esse tipo de distinção da lei de Deus, mas a lei existem várias esferas, né? Tem as esferas cerimoniais do templo, são leis, regras que foram instituídas que representavam o ministério de Jesus, né? O plano da redenção que está em andamento. Tem leis que são leis de saúde, de alimentação, né? Tem leis morais, leis civis. Então, quando a gente fala de lei, a gente tem que saber que tipo de lei que está sendo dita, né? Quando eles falam assim, porque os adventistas guardam toda a lei, é porque a gente defende muito a lei moral, né? Que nós chamamos moral, os 10 mandamentos, e aí eles falam, então vocês fazem circuncisão até hoje. Então, se alguém não guardar o sábado, vocês apedrejam, né? É interessante como eles misturam as leis, né? Não, a gente infelizmente a gente não consegue guardar toda a lei. E falo da lei dos 10 mandamentos, né? Eu não consigo me salvar pela lei, eu sou pecador, eu não consigo, mas isso não me exime, não me libera de não me esforçar para guardar os mandamentos. Mesmo porque Jesus falou, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Aquele que diz que conhece os mandamentos e não o guarda, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então existe uma luta, né, um confronto, né? A lei de Deus mostrando que eu sou pecador, que é impossível ser salvo pela lei, e o meu esforço em obedecer essa lei que não salva, mas é uma demonstração do meu amor por Deus, é a minha fidelidade ao Senhor. Por que os adventistas só falam de lei? E isso é uma pergunta capciosa, sabe por quê? Porque nós adventistas falamos muita coisa, sobre muita coisa, né? Só que a gente fala tanta coisa que vocês que não defendem a guarda da lei, a obediência à lei, vocês se pegam nisso, né? É igual eu quando eu vou falar alguma coisa para minha filha, né? Eu falo tanta coisa, né? Mas ela só escuta uma coisa, né? Então assim, nós não falamos só da lei, nós falamos sobre várias coisas. Inclusive, nós temos escritos sobre a área administrativa, educação de filhos e pais, na área da medicina. A Igreja Adventista ela é muito completa e ampla, né? Não se resume apenas em lei e sábado. Isso é muito infantil pensar que nós adventistas só falamos de lei. Aliás, nós falamos de coisas que vocês não falam, né? Vocês não tocam na fidelidade. E quando falam de fidelidade, não falam do todo, né? Alguns têm dificuldade aí com o sábado, né? Defende a lei, a obediência a Deus, mas quando fala para guardar mandamento, fala, não, a lei não salva, né? E dá aquela ensaboada, né? Então nós falamos sobre fidelidade, né? Apocalipse capítulo 14 diz que as 3 mensagens angélicas chamam a atenção para a gente adorar a Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, né? Porque a hora do seu juízo chegou. Todo mundo fala que teremos um juízo, né? Mas qual é a norma? Qual é a norma? Seremos julgados por quê? Existe uma norma. De acordo com Tiago, seremos julgados pela lei da liberdade. A lei de Deus nos dá liberdade, ok? Então nós falamos sobre vários assuntos. É que vocês pegam no nosso pé sobre isso, né? Talvez porque vocês fiquem incomodados, porque nós incentivamos a fidelidade a todos os mandamentos, né? Inclusive o 4º mandamento, né? Aqui é outra perguntinha. No céu teremos que guardar a lei? Então a gente precisa entender que tipo de lei, né? Quando a gente fala lei, estamos falando do todo, do geral, né? Então teremos que ser fiel ao Senhor.
E como que vai ser isso? Vai ser codificado? Eu acredito que não. Haverá uma consciência moral de obediência, né? A gente não vai precisar honrar pai e mãe, né? Adultério, não vai ter esse tipo de coisa, né? Então a lei, ela interessante, ela se adapta ao seu tempo, né? A lei de Deus, os 10 mandamentos, agora falando dos 10 mandamentos, eles não são princípios, né? Apesar de conter princípios ali, né? Mas ali nada mais é do que como que a palavra fugiu aqui, né? Mas está falando sobre conduta. Pronto, conduta. Não faça isso, não faça isso, faça isso. É conduta. O princípio vem antes da conduta. Os valores vêm antes do comportamento, né? Então, a lei de Deus, ela é anterior ao decálogo. O decálogo foi uma forma que Deus codificou para que o ser humano pudesse entender. Quer ver um exemplo? Se Deus fosse escrever os 10 mandamentos hoje, uma palavra que talvez ele não usaria seria a palavra não, né? Porque a palavra não, ela traz muita rejeição para essa geração, né? Quando eu falo para minha filha, não faz isso, ela acha que eu sou contra ela, que eu sou uma pessoa má, né? No passado, quando meu pai falava não faça isso, eu entendia, não é para fazer, né? Hoje não, se você fala não, você tem que dizer o porquê, a razão, o motivo e a circunstância, né? E a pessoa se ofende quando você fala não, né? Então hoje Deus talvez usaria formas diferentes de dizer o mandamento. Por exemplo, não mate. Ele poderia escrever preserve a vida, ok? De maneira positiva, tá? Então os 10 mandamentos, eles são um código que reflete o princípio moral anterior. O que significa estar debaixo da lei? Vou responder isso após eu apresentar para você um PowerPoint aqui rapidinho sobre a questão de lei. Vamos entender aqui, ó. Nossas premissas. Existem leis escritas e estabelecidas na Bíblia que apontam, né, que são sombra, para a lei maior, que não está escrita na Bíblia, codificada de forma explícita em sua plenitude nas Escrituras. Do que você está falando, pastor? Vamos lá. Para uma compreensão melhor desse tema, se faz necessário uma distinção e classificação das leis, né? Então fica aqui uma sugestão para você estudar, né, sobre as leis, as várias leis que existem na Bíblia, né? É claro que para um judeu, ou para quem recebeu, tudo é lei, tudo são pedaços do todo, né? Para eles não existe distinção. Para nós é fácil dividir, porque nós somos seculares, né? Estamos num momento secular aqui da história, onde a gente separa as coisas em caixinhas, né? Quem recebeu os mandamentos, o decálogo e a lei, a revelação, não fazia essa separação, né? De Estado, igreja, família e particular, privado, era tudo junto, né? Então, para eles a lei é um todo, né? Mas, para a gente entender hoje, é interessante fazer essa classificação aqui, né? Então temos o decálogo, os 10 mandamentos, que inclui o quarto mandamento, o sábado, né? A lei civil, né? Leis que regiam Israel, porque havia uma teocracia, mas depois que Israel teve rei e estava abaixo de um outro governador ou imperador, as leis elas mudaram, as civis, né? As leis dietéticas sobre alimentação, como eu falei anteriormente, né? E as leis cerimoniais, ritualistas, né? Que tinha a ver com o templo, a festa e tantas outras coisas, tá? Agora, olha só, a lei de Deus reflete seu caráter, organização e seu propósito de vida para cada esfera da sua criação. Nosso Deus é um Deus de lei, é um Deus de lei, não um Deus de bagunça, né? A lei de Deus, olha só, quero que você entenda de forma mais ampla o que é a lei de Deus. Tem a lei de Deus e tem o decálogo, os 10 mandamentos, ok? Olha só, ela é eterna. Os 10 mandamentos teve um início e vai ter um fim, ok? Teve um início no Sinai, porque ele foi codificado, né? Saiu da lei e foi codificado de maneira que o ser humano compreendesse, né? Por exemplo, os anjos têm lei, né? Não sei se tem 10 mandamentos, mas eles não precisaram ser codificados em pedras e não tem início e fim, ela é eterna, né? É que nós pecadores estamos nesse nível aqui, né? Os anjos estão aqui, nós estávamos aqui no Jardim do Éden, mas aí com a entrada do pecado nós viemos para esse lado aqui, né? A lei alcança todo o universo, esse senso moral que existe em nós, né? Os 10 mandamentos alcançam somente o homem. O homem, né, não alcança os anjos, como eu falei, sobre honrar pai e mãe, o adultério, né? Isso não tem a ver com anjos, mas com seres humanos, né? Ela é completa,
a lei de Deus, no caso os 10 mandamentos, é incompleto, né? Tem muitas coisas ali dentro, né? Que não atinge o todo, né? Muito bem. Por exemplo, na lei nos 10 mandamentos não tem os 7 pecados capitais, lembra? Luxúria, avareza, gula, né? Então, assim, os 10 mandamentos falta isso, apesar de ter alguns princípios ali dentro, né? Mas ela como posso, não beneficia esses 7 pecados capitais aí, né? Só para vocês entenderem a questão de completa e incompleta, né? A lei de Deus ela é completa. A lei ela deve ser escrita no coração, e foi, né, no passado, antes do pecado. Depois saiu do coração, e para o ser humano poder enxergar a lei, ela foi escrita em pedras, ok? Muito bem. Agora olha só, no começo de tudo, a lei de Deus foi implantada no coração do homem. Estava lá no coração do homem. O que aconteceu? Entrou o pecado, distanciou o homem da lei de Deus. E o que Deus fez? Deus codifica a sua vontade, né? Então ele coloca lá, ele faz o decálogo, as leis civis, dietética, ritualista, né? Aí o que acontece? Jesus amplia e filtra alguns propósitos temporais da lei. Quais são propósitos temporais? Temos aqui, ó, as ritualistas, né? E as civis também, porque muita coisa hoje a gente não faz, né? Eu não posso apedrejar hoje quem não guarda o sábado, né? Assim como eu não posso apedrejar quem adultera, ok? Então mudou. Muito bem. Continuando. O Espírito Santo agora sela no coração do crente a ampla lei de Deus, né? E que retorna ao plano de Deus, né? Por isso que o Espírito Santo tem um papel fundamental na nossa redenção, né? Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá, respondendo a última pergunta. Os adventistas, eles estão debaixo da lei? Não. Nós não estamos debaixo da lei. Para estar debaixo da lei, a gente tem que acreditar que somos salvos pela lei. Nós não acreditamos que somos salvos pela lei. Já foi provado, nós seres humanos, né, você já tentou ser perfeito guardando toda a lei para ser salvo, mas você não consegue. Então dizer que nós estamos debaixo da lei é dizer que nós acreditamos que somos salvos pela lei. E nós não acreditamos. Nós somos salvos pela graça, né, mediante a fé. E uma vez que somos salvos, com a ajuda do Espírito Santo, que ele sela e coloca no meu coração a lei do Senhor, e agora eu vou transformando eu vou me desenvolvendo, né? Eu vou crescendo em graça, eu vou abandonando pecados, né? Deus vai implantando, a partir do momento que agora eu não preciso dos 10 mandamentos, eu não preciso, porque eu vou guardar muito mais mandamentos, né? É igual a minha esposa, quando eu casei com ela, eu tenho um símbolo da nossa aliança, né? Então eu não acordo todo dia e falo assim, eu não posso adulterar, eu não posso mentir para ela, eu não posso. Não faço isso, né? E outra, eu por amor, eu vou cumprir muito mais coisas do que ela espera de mim, né? Então Deus fala, você me ama? Então guarda os meus mandamentos, né? Ok? Então não é só... a gente não vive para guardar a lei, a gente vive para andar com Cristo Jesus. E eu repito uma coisa que eu já disse, né? Nossa luta não é para vencer pecados, apesar que nós temos que lutar, né? Mas nossa luta pela natureza pecaminosa que nós temos é ficar aos pés de Cristo, porque uma vez que ficamos aos pés de Cristo, nos apaixonamos, amamos Ele de tal maneira que guardar mandamentos vai ser muito fácil. Então, meu amigo, se você está me assistindo e você vive naquela vida, pode ou não pode? Pode fazer isso, é pecado fazer isso. Isso é uma vida muito chata e medíocre. Deus não espera que você viva assim. Deus espera que você tenha um relacionamento com Ele, não com a lei. A lei, ela te aponta o pecado e mostra o quanto você é pecador, mas ela não te salva, ela não te traz conforto. Ela só apresenta que você é pecador. Então tenha um relacionamento com Deus da lei. Não transforme a lei um ídolo, né? Tem muito adventista que faz isso, né? Tem a lei como um ídolo, né? E acaba, de alguma forma, enaltecendo a lei mais do que o Senhor da lei. Ok? Gente, Deus abençoe vocês. É um vídeo rápido aqui, apesar de ter mais de 15 minutos já. Espero ter ajudado vocês a compreender, né, que nós adventistas, nós falamos sobre a lei, porque a lei é importante. A lei revela o caráter de Deus. Mas nós entendemos que não somos salvos pela lei. Nós guardamos a lei e nos esforçamos para guardar os 10 mandamentos, porque isso é prova da minha gratidão e do meu amor
para com Deus. Que seja também o seu desejo. Deus te abençoe. Nos vemos aí na próxima semana, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Falando em profecias, assista o nosso último vídeo aí sobre a carta de Tiatira. Valeu, gente. Até mais. Fui!